Olá, pessoal! Estão precisando relaxar e renovar as energias? O Mini Jardim Zen, ou também conhecido como Mini Jardim Japonês, é uma construção simples, versátil e ideal para quem deseja meditar e aliviar a mente. Então, bora fazer um belo mini jardim zen e com suculentas? Uma ideia tão brilhante, vou mostrar para vocês um cantinho relaxante muito zen e japonês. Tem areia e pedrinhas, todos vão se encantar. Tem até belas plantinhas, é um jardim para meditar.
meio a tanto estresse do dia a dia, o Mini Jardim Zen é ótimo para quem deseja ter um espaço capaz de relaxar e realmente renovar as energias, ainda mais envolvendo tantos elementos da natureza. Viram como é fácil e prazeroso montar um Mini Jardim Zen? Se gostaram, deixem um joinha e se inscrevam no canal. Ativem o sininho e compartilhem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.